안녕하세요, 여러분. 사피라입니다. 셀라입니다. 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. Então sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Drama Queen, em que a gente vai falar pra vocês os melhores doramas que a gente já assistiu, pra vocês não ficarem perdendo tempo com dorama chato e sem graça. Então hoje, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre os doramas de fantasia. Então sem mais enrolação, bora começar. O primeiro dorama que a gente vai falar nesse vídeo é o dorama chamado High School of On, constituído por um cast maravilhoso, com uns boys muito lindos, que constituem a banda Infinity. E a famosa Kim, maravilhosa, que já fez diversos doramas desde criança. Este dorama é de comédia romântica no colegial e fantasia, que conta a história de Lee Seo-bi, uma anja da morte que, por acaso, em uma das suas missões, ela sem querer salva uma pessoa antes de morrer. Com isso, causa uma grande consequência que ela se torna metade humana também. E assim ela perde parte dos seus poderes e começa a ter que viver como uma menina do colegial na casa desse boy que ela salvou. Que sorte, né? E tipo assim, aí ela começa a viver as coisas humanas, começa a passar por situações, e ela começa a sofrer bullying na escola por causa que ela é diferente de todo mundo, justamente por ela ser metade anja. E aí tem um tantão de confusão, tem triângulo amoroso, é mó loucura, é muito bom. O segundo dorama que a gente vai mostrar pra vocês, então, é While You Were Sleeping, Enquanto Você Dormia. E ele tem um casting maravilhoso também, com um ator e uma atriz muito famosos, que são, tipo, muito renomados mesmo, que aparecem em vários doramas. Muito bonitos. É isso também. Mas ele conta a história, então, de uma menina que, por algum motivo, ela tem sonhos do futuro. E ela consegue sonhar com o futuro. Só que ela já sonhou tanto com o futuro e tentou mudar todas as coisas, que, tipo assim, todas as vezes que ela tentou, tudo deu errado. E aí o destino acabou falando não pra ela, falou que ia ser daquele jeito mesmo. E aí ela acabava piorando tudo, ou então vendo tudo acontecer do jeito que ela sonhou. E aí ela já se decepcionou tanto, que ela acaba desistindo de tentar mudar o futuro. E aí, por causa disso, ela tenta viver uma vida normal. É nesse momento que o segundo personagem principal, que é o promotor, ele sonha com essa menina sofrendo um acidente de carro. E aí ele acaba conseguindo impedir esse acidente de carro, e a partir desse momento, a menina percebe que os dois juntos conseguem mudar o futuro. E aí, com isso, então, eles ficam sonhando com coisas que vão acontecer e tentando impedir essas coisas de acontecer. Esse dorama é muito bonitinho, é muito fofo, porque o amor entre eles é desenvolvido de uma maneira muito fofinha. E também tem toda uma coisa de um assassino que tá predestinado a matar um dos personagens principais. E aí, com isso, eles ficam tentando mudar esse futuro. E aí tem um pouco de suspense, romance e comédia. Eles são muito fofinhos, eles são Sim. um amor. É muito bom. Mirror of the Witch tem um casting constituído pela menina de High School of On, super fofinha. De novo. Mais dois meninos. E esse dorama, ele é de magia, fantasia e romance, e ele passa no período da Coreia Imperial. E aí, tipo assim, conta a história da família real, com a rainha que não podia engravidar. E aí, por isso, ela pede pra xamã ajudar ela. E aí, os bebês acabam nascendo por magia negra. E aí, tem toda uma treta por causa que, como os bebês foram concebidos por magia negra, aí os bebês nascem amaldiçoados. E como tem toda aquela coisa do filho primogênito ter que assumir o trono e tem que ser homem, aí eles passam toda a maldição para a personagem principal. Como ela foi concebida com magia negra, ela começa a desenvolver poderes e tudo mais. E aí, por ela ser, tipo assim, esse negócio, eles queriam sacrificar ela pra tentar tirar toda a maldição que tava entre os dois irmãos.
Então a Xamã fica tentando de todo jeito matar a menina. Então, tipo, é muita confusão, porque a Xamã, ela é muito poderosa, e aí ela fica tentando matar ela o tempo inteiro, e aí a menina fica lutando contra a Xamã, e acontece um tanto de treta, o povo fica tentando proteger a menina, eles... Ai, é muito lindo, muito ótimo. E o casal principal é tão fofinho. É um ícone, é um ícone, é um ícone. É um ícone, assistam. Então vamos lá, né, pro nosso quarto dorama, que é A Lenda do Mar Azul. Se você gosta de dorama de sereia, você vai adorar esse dorama. Ainda mais porque o casting dele é perfeito. Os personagens principais são muito fofinhos juntos. Mas vamos lá. A Lenda do Mar Azul conta a história de uma sereia e de um cara, e eles ficam mostrando, eles jogam muito bem entre o passado e o presente, porque tem toda aquela história de vidas passadas, igual os coreanos adoram. Então, eles mostram a vida anterior desse casal na dinastia Joseon, que era mostra justamente toda a vida deles lá e a vida deles no presente, sempre fazendo um paralelo entre essas duas coisas. Esse dorama ele é muito divertido de assistir, porque como é um dorama de sereia, ela fica muito maravilhada com todas as coisas de terra firme, ela não conhece nada, e aí ela passa muito vexame com as coisas, porque ela é muito engraçada, você vai, tipo assim, você vai rir o tempo inteiro assistindo esse dorama. E além de tudo isso, ela tem uma super força, então ela vai lá e bate num monte de cara. Então você fica rindo, porque tá todos os caras apanhando dela. E o namorado dela fica assim, gente, que pessoa é essa com essa força? Porque ela fica, tipo, agredindo todo mundo que tenta atacar eles. Com uma super força que é, assim, de jogar todo mundo pra longe. Então é muito maravilhoso. Além disso, tem toda uma tensão também em relação a ela ser descoberta, porque a todo momento você acha que o povo vai descobrir ela, e aí você fica, meu Deus, eles vão te descobrir agora, e aí você fica, menina, sai daí. Então, tipo assim, é um dorama muito bom de assistir. Além disso, o que acontece? Assim como eles são predestinados a estar juntos, tem também um assassino que ele perseguiu a sereia no passado, e aí como ele meio que tá vivendo essa nova vida também, ele também começa a perseguir ela nesse presente. Então tem toda essa tensão dela ser descoberta e de alguém tá tentando matar ela. E além de tudo isso, o amor entre eles é muito épico e fofo. Então eu recomendo demais. Então agora a gente chegou no último dorama desse vídeo, que é Goblin. O casting de Goblin é perfeito, tendo duas mulheres maravilhosas. E também, né, um personagem maravilhoso que é o Ceifador. Que ele é um deus grego, nossa senhora. Bota a imagem desse deus aqui. Mas ele é maravilhoso. Então, como explicar Goblin? Goblin é um negócio assim meio diferenciado, sabe? Tipo aquelas histórias de vampiro, em que tem a menina que ela chega, ela é uma menina nova, tipo, sei lá, adolescente, que se apaixona por um cara que é um vampiro. E esse vampiro, ele já viveu 1000 anos. Então é uma menina de 18 anos apaixonando por um cara que viveu 1000 anos. Só que, o que acontece? No lugar de ser um vampiro, é o Goblin. Então aí você olha, você fica assim, isso não tá muito certo, porque a menina tem uma cara, tipo assim, de 15 anos, e ele com uma cara de 30, aí você fica assim... Pois é. Mas aí, se você ignorar esse fato, aí dá pra seguir assim. E apesar do primeiro episódio ser bem chatinho assim, tanto é que a gente quase desistiu, Sim. o dorama inteiro é perfeito. Então assim, assistam. Então vamos lá pra história. A noiva do Goblin, ela é uma menina que ela consegue ver fantasmas, ela tem o poder de ver fantasmas. E aí por causa disso ela foi muito atormentada a vida toda, porque os fantasmas ficavam indo atrás dela e ela sofria, tadinha. E aí, o que acontece? O Goblin, ele é um cara que ele foi meio que amaldiçoado, assim, a viver pela eternidade, até ele encontrar uma das vidas futuras da noiva, da noiva do Goblin. E aí, essa noiva do Goblin, ela tem que tirar a espada das costas dele pra ele conseguir morrer. E quebrar a maldição. Um outro núcleo muito fofinho é do ceifador e de uma dona de meio que uma lanchonete. E aí, tipo assim,
Os dois são muito fofinhos, porque não é sempre, os doramas não sempre mostram a menina sendo a ingênua, a fofinha do casal, mas não, é o boy que é fofinho, e aí, tipo assim, ele é muito ingênuo, ele vem, ele fica, ai, e aí ele fica dando umas cantadas nela, que é muito engraçado, muito fofinho, e a gente fica assim, faz o coração palpitar. Sim, ele é muito inocente, faz o nosso coração, ó. E aí, o que acontece? À medida que a noiva do Goblin, ela vai desenvolvendo os poderes dela, ela vai vendo cada vez mais fantasmas, e fantasmas mais agressivos vão entrando em contato com ela. E aí, por causa disso, ela entra em perigo várias vezes em diversas situações. Além de tudo isso, Goblin tem todo um jogo de passado, presente, vidas passadas, a vida atual. Então, é bem, tipo assim, em relação à jogada de tempo, é parecido com a Lenda do Barba Azul, apesar do plot ser completamente diferente. É muito organizado e muito bem feito, tipo, as jogadas entre passado e futuro, porque não fica aquela coisa meio corta, passado e presente, porque não fica aquela coisa cortada e estranha, fica tipo assim, dá pra ver que as coisas parecem, mas ao mesmo tempo não são iguais e tipo, é um ícone. É um ícone, então assistam. Então, galera, era isso. Sim, obrigado por assistirem e até a próxima. Annyeong! Annyeong!